A Moagem, Fábrica das Artes, reabriu na sexta-feira no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, com um programa recheado de diferentes atividades que se realizam ao longo de todo o mês de junho. Destaque no sábado para a realização do primeiro Há Conversas na Moagem, com a presença do professor Luís Mota Figueira. Filipe Fernandes, a vereadora da Cultura do município de Tomar, abriu a sessão, agradecendo a colaboração e a parceria com o Instituto Politécnico de Tomar e também com o professor Luís Mota Figueira na concretização do projeto A Moagem, Fábrica das Artes. Um novo ciclo cultural pretende ser um espaço informal, um espaço de comunicação, um espaço onde a cultura flui sem qualquer requinte, sem qualquer protocolo. A ideia é que a arte e a cultura se possa cruzar aqui de uma forma muito informal e muito aprazível, num espaço que por si só está cheio de história e cheio de memórias e, portanto, estão reunidas as condições para que este programa cultural, este ciclo que hoje começamos, seja profícuo para todos nós. Luís Mota, que já é, e que também, a verdade seja dita, e acho que é importante referir, que foi também um parceiro muito importante e talvez um dos parceiros mais importantes para que isto hoje fosse possível, porque isto tudo começou há 5 anos atrás, numa conversa em que vamos lá pensar o Complexo Cultural da Levada e o que é que vamos fazer neste Complexo Cultural da Levada, o que é que será que pode acontecer daqui para a frente. E este espaço foi desenhado em conjunto com o Luís Mota Figueira, portanto, esta questão das oficinas criativas, da salvaguarda dos saberes fazeres, já tinha sido começado a trabalhar há 5 anos atrás, aqui muito em conversas com o professor Luís Mota e que nos ajudou a fazer todo este trabalho para chegarmos até hoje aqui. Seguiu-se a intervenção de André Camponês, ele que tem tido a responsabilidade de coordenar as atividades de A Moagem, Fábrica das Artes e que deu conta, entre outros aspectos, do ciclo de intervenções a realizar nos próximos tempos no âmbito do Há Conversa na Moagem. Sejam bem-vindos a este espaço centenário, um espaço que iniciou a sua atividade produtiva em 1912 até 1999, portanto 87 anos de funcionamento, enquanto uma moagem emblemática pelas suas características e tipologias. Como foi anteriormente mencionado pela Sra. Vereadora, o município iniciou uma nova fase de refuncionalização deste espaço o ano passado com a Moagem Fábrica das Artes, que agora abre com um novo elan e com renovadas ambições. Durante a primeira fase da moagem, este espaço serviu de guarida a vários artistas e artesãos que aqui fizeram residências artísticas. Depois, através de um projeto que nós candidatamos à EDP, ao programa EDP Tradições, portanto, sumariamente é uma linha de financiamento para a cultura popular. O município apresentou um projeto que está ligado à salvaguarda e à revitalização das artes tradicionais, neste caso as que estão ligadas à festa dos tabuleiros, e de setembro a abril deste ano decorreram várias ações formativas neste espaço. Flores em papel, rodilhas, oficina criativa com o João Bruno Videira, workshops de latoaria, olaria e cestaria. Estamos a falar de cerca de 500 horas de formação, 70 formandos e já se começam a verificar alguns dos impactos dessa iniciativa. Temos aqui, por exemplo, uma das faces desse projeto, a Karina, que está a abraçar a arte da olaria. Na cestaria também já se está a produzir efeitos, com pelo menos 3 formandos e, portanto, este espaço tem servido de promoção às artes e ofícios tradicionais. Hoje, especificamente aqui no terceiro piso, como vocês já verificaram, o município decidiu enquadrar aqui ou designar cada espaço de acordo com a sua função artística. Portanto, este terceiro piso é o espaço de momentos e pretende ser um espaço de partilha, de reflexão de diversos temas. Hoje vamos dar o kick-off, se assim me permitem a expressão, com o professor Dr. Luís Mota Figueira, ao qual mais uma vez agradecemos a presença, para falar sobre as artes tradicionais para o desenvolvimento local. Já agora aproveito para dizer que a próxima sessão será com o professor Carlos Trincão, que está aqui hoje presente na plateia e a quem eu envio já
grande saudação. Vamos falar sobre a festa dos tabuleiros e sobre a comunidade escolar, ou a importância da comunidade escolar na festa dos tabuleiros. Depois, no dia 25, teremos Património Industrial, uma reflexão sobre o património industrial, com a Maria José Teixeira, que é responsável pelo Museu Ferroviário, e no próximo mês teremos duas conversas também, uma com Aurélio Lopes sobre as festas do Espírito Santo em Portugal, e outra com a doutora Margarida Moleiro, que é uma técnica superior de Torres Novas, que vai aqui partilhar alguns dos projetos e a responsabilidade social no processo ou no desenvolvimento de determinados projetos museológicos. João Pinto Coelho, dos Serviços Culturais do município de Tomar, fez depois a apresentação do convidado desta primeira sessão do ciclo de conversas. Todos conhecem muito o trabalho do professor Luís Mota Figueira e também já o conhecem enquanto figura bastante presente, neste caso do Instituto Politécnico de Tomar. O professor Luís Mota Figueira é professor coordenador do Instituto Politécnico de Tomar, entre várias, que eu não consigo, nem valia a pena estar a imprimir qualquer tipo de papel, já não há aqueles papéis como antigamente havia aquelas impressoras antigas que imprimiam, já não, mas entre várias funções que desempenha dentro do Instituto Politécnico de Tomar, o professor Luís Mota Figueira é membro do Conselho Científico do Instituto Politécnico de Tomar, do Conselho Geral, é diretor do Laboratório de Turismo, foi uma das principais peças fundamentais na área do restauro, e depois é que fez o salto para o turismo, quando não existia ainda o turismo enquanto, muitas pessoas desconhecem isto, quase como a área científica. O professor Luís Mota Figueira iniciou e veio para Tomar, já estou aqui a desvendar se me permite. O professor veio aqui montar o curso, ou seja, foi uma expressão do restauro, porque veio de Lisboa, da Fundação Ricardo Espírito Santo, ou seja, traz uma bagagem multidisciplinar por trás que o próprio turismo e a própria cultura vive um pouco essa multidisciplinaridade, e esse é um dos grandes aportes do professor Luís Mota Figueira, e quem trabalha com o professor Luís Mota Figueira sente exatamente isso. Eu estou a falar desta forma porquê? Porque eu tive o privilégio de ser aluno do professor Luís Mota Figueira, e posteriormente iniciei funções, comecei a trabalhar com o professor Luís Mota Figueira, ou seja, tivemos dezenas, se não forem centenas de projetos. Está, as gambiarras. As gambiarras ainda não podemos fazer aqui certinhadas porque estamos aqui do que nos fazer aqui o fundo. Mas tivemos dezenas ou centenas de projetos, em conjunto, quase 2 décadas de projetos, e que nos conhecemos muito bem, muitas discussões, muitas vitórias, algumas derrotas, e que foi um trabalho essencial. Tenho a agradecer também muito o meu percurso, eu como outros, o percurso e a oportunidade de ter estado ao lado do professor Luís Mota Figueira. E curiosamente, um dos desafios, ou seja, eu fiz parte da equipa do professor Luís Mota Figueira que fez este desenho deste possível projeto museográfico para o Complexo Cultural da Levada de Tomar. Ainda estava no Instituto Politécnico de Tomar. E trabalhou muito e estava nesse projeto. E a vida é assim mesmo. E é feita destas coisas. E espero bem que a vida não deixe de ser feita destas circunstâncias e destas surpresas. E passado alguns meses, eu estava a trabalhar na operacionalização desse projeto, mas do lado da Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara Municipal na altura precisava de alguma colaboração, e eu, através do regime de mobilidade, que existe um investimento na função pública, vim ajudar durante 6 meses o município a tentar implementar esse projeto. E desses 6 meses já lá vão anos, porque a vida é assim mesmo, e tudo bom que eu tive com o professor e do lado do Instituto Politécnico de Tomar, agora outra realidade, e este privilégio também agora de trabalhar para o município, tudo o que eu aprendi da parte da praxis e da teoria, né, poder agora aplicar ao município. Mas isto agora, voltando para trás, um dos principais projetos, ou primeiros projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Luís Mota Figueira, foi algo que tinha a ver com etnografia, folclore e cultura popular.
E eu, na altura, ia dizer no alto dos meus, não, no baixo dos meus 20 anos, eu perguntava assim, mas porquê é que nós estamos a fazer isto? Assim, porque estamos a tentar fazer um conjunto de ações a nível nacional, com o Dr. Aurélio Lopes, era o professor Luís Mota Figueira que estava a coordenar, com a Federação Portuguesa de Folclore, etc. E eu, isto há 20 anos atrás, eu assim, mas porquê? Das artes dos ofícios, eu naquela altura, pronto, via o turismo e a área da cultura, pronto, do ponto de vista mais de desenvolvimento de produto, eu disse, mas porquê, porquê é que nós estamos a fazer isto, porquê? E as coisas foram passando e fomos fazendo algumas coisas. E eu hoje, felizmente tenho boa memória, eu olho para trás e quando vejo o presente, eu vejo linhas de apoio e de financiamento dedicadas à arte, do saber e fazer. Vejo que existe dinheiro da União Europeia que vem exatamente para esses domínios que na altura estava a tentar apostar nesses projetos e que muitas vezes não chegaram a bom porto ou não conseguimos ser bem-sucedidos na altura. Visionário ou visto como uma circunstância da vida e que de vez em quando temos ou conseguimos dar estas lições aos outros, muito informalmente. Luís Mota Figueira fez depois a sua intervenção no âmbito deste ciclo de Há Conversas na Moagem. O professor do Instituto Politécnico de Tomar abordou o tema As Artes Tradicionais para o Desenvolvimento de Base local, começando por recordar as suas próprias experiências de vida. João, é assim, eu vou ser muito informal mesmo. Não sei se sabem, mas estou a falar com um ex-serralheiro. Foi o meu primeiro curso, formação de serralheiro. Depois fui para António Rui e tive que fazer um ADOC, porque eu ia para a Engenharia para o ISEL e disseram, você não percebe nada de artes, tem que fazer um ADOC. E fiz o ADOC. E lá fui fazer as artes na António Rui, que era, então só na época, uma escola, só havia duas, era António Rui em Lisboa e no Porto a Soares dos Reis. Fui bem admitido, gostei muito, tive belíssimos professores. Há uma questão que eu acho que é importante, é mantermos sempre, em relação à questão do visionário. Eu todos os dias tenho sonhos, é uma coisa impressionante. Eu tive um problema de saúde em 2019, não vou agora aqui especificar, e se eu já gostava de acordar de manhã com ideias malucas, a partir do momento em que eu percebi que não morria naquela altura, realmente a coisa modificou-se. E para mim, o dia só faz sentido se efetivamente eu acrescentar alguma coisa ao meu dia. Ou ao dos outros. Eu lembro perfeitamente do João, quando foi para o turismo militar. Estão aqui, têm à vossa frente, para mim, um dos maiores especialistas em turismo militar do mundo, e em Portugal é um dos grandes especialistas em turismo militar, que é para não dizer que é o melhor, mas pronto, o João sabe que é o melhor. E quando nós começamos com esse projeto, lembro perfeitamente do João por ser um bocadinho no nariz do género. O que a gente quer meter aonde? Porque é assim, quando eu gosto das pessoas, abafo-las. Quando não gosto delas, enfim, vão à sua vida, eu vou à minha. E eu penso que isso vem muito daquilo que foi a minha cultura inicial. Eu nasci numa oficina. O meu avô era artesão e tinha uma oficina. O meu pai era pedreiro. E eu há pouco estava ali a falar com colegas sobre esta questão das obras e tal, por aí fora. E no fundo, penso eu que, do ponto de vista daquilo que é o ensinar, eu comecei por dar formação profissional. Eu era técnico superior dos caminhos de ferro. Eu geria a oficina de comboios de Campo Livre. Era dali, abastecíamos a linha de Sintra. Fui chefe do comboio de socorro, que é aquele comboio tipo bombeiros que vai à linha quando os outros caem e tal. E andei 19 anos perdido por ali. Comecei a fazer formação profissional e descobri, espera aí, eu gosto disto. Porque para mim é muito importante o feedback que eu tenho das pessoas. Por exemplo, do ponto de vista do IPT, lembro perfeitamente quando cheguei a Tomar, e eu já sou tomarense, se me permitirem, não é? Já não sou meteco, já sou tomarense, se me deixarem ser. Eu acho que sim. Em 90, quando vim, lembro perfeitamente que o restauro era uma ideia do professor Pacheco de Amorim, muito bem trabalhada, com técnicos que vinham de Conímbriga, muito bons. A Ana Rosa, que ainda lá está, já faleceu a Helena, que era espetacular também, com o Luís, enfim, eu não me quero esquecer do nome dos outros, mas a partir desse momento comecei a fazer contactos do ponto de vista daquilo que era a conservação e restauro, também, como é que direi, científica e não apenas do artesão que é jeitoso e coloca uma peça, etc, por aí fora. Depois a Luísa Maria, a esposa do Horácio Pacheiro, do nosso colega, também infelizmente já falecida, era ela na Química, era eu na parte do património, o Carlos Veloso, atenção, a Salete da Ponte, aquela arquiteta que eu esqueço-me o nome, que era uma jovem aqui de Tomar, ai meu Deus, peço imensa desculpa, esqueço-me o nome dela, de bocado já me lembro.
Mas nós fazíamos uma equipa que discutia muito precisamente esta questão das manualidades. Eu não acredito nada no técnico de conservação e restauro que não saiba técnicas de produção artística. Daí, quando nós fizemos a revisão do curso, eu ter insistido na criação dessa cadeira que eu próprio dei. Eu trabalho 3 materiais: madeira, pedra e metais. Tenho uma oficina em casa. Continuo a fazer restauro de móveis. Fui perito de mobiliário, estive em Florença, fiz a minha formação, etc. São formações pequenas, que eu muitas vezes acho que, no fundo, às vezes na formação, o que eu ganho é mais relações humanas, também ciência, naturalmente, também técnica, mas, acima de tudo, as pessoas para mim são muito importantes. Aliás, e o João, que trabalhou comigo estes anos todos, sabe também quando eu estou de mau humor, não falo com ninguém, acabou-se, nem falo comigo sequer, também não me sei aturar, mas há uma coisa que eu tenho, é quando vejo vocações, e essa é a responsabilidade de qualquer um de nós, quando está nesta posição, eu tento alimentar essas vocações. E, portanto, um aluno, para mim, é sempre algo tão importante que eu nunca trato por tudo. É curioso. Eu vejo ali no IPT colegas meus, tratam os alunos de qualquer maneira, etc. E eu estou a criticar mesmo, podem dizer que eu critiquei, porque, para mim, o primado do ensino superior é conseguirmos criar sentido crítico e pensamento crítico nos jovens rapazes e raparigas que nos chegam às salas de aula. Aliás, o Trincão sabe isso até melhor que eu, que tens mais anos desta coisa que eu. E, portanto, quando nós somos capazes de nos despirmos das nossas etiquetas e chegarmos àquilo que é um sorriso de um aluno que não conseguia sequer acertar na percentagem de 5%, é uma coisa básica, mas eu sei como é que eles muitas vezes nos chegam, não é? E não estou aqui a falar do ensino secundário nem do resto, falo da sociedade no seu todo. Há questões que devem ser ultrapassadas também pelo facto de nós demonstrarmos que também sabemos fazer. Era aqui que eu queria chegar. Portanto, a visão é importante, o sentido visionário é importante, mas também é importante, quem está nesta área, saber fazer. Eu sei tornear no torno mecânico das escolas industriais, eu fui estudante numa escola industrial, portanto, sei trabalhar com uma fresadora, com um limador, etc., rebarbadoras, tudo aquilo que são máquinas, ferramentas que eu tenho na minha oficina. Muitas vezes, quando tenho amigos meus, me dizem: Paulo Luís, dá aqui um jeito nisto. Não, vais lá, depois digo como é que se faz. E ele vai à minha casa e eu explico como é que se faz e ele faz. Não sou eu que tenho de fazer para ele. Ou seja, este empoderamento das pessoas, todas as pessoas têm capacidades para fazer o que quer que seja. É preciso descobrirem quais são essas. Eu, por exemplo, andei muito enganado no caminho de ferro. Eu adorava o caminho de ferro. Confesso que era uma coisa... Eu adorava ter sido piloto aviador. Vou aqui falar de uma coisa que é de infância. Só que, como tinha que usar óculos, tramei-me nos psicotécnicos. Epá, fiquei todo triste, chorei, babirranho, e o meu avô, coitada, não é? Epá, então o que é que tu queres? Pá, tens esse problema e tal. Naquela altura, com óculos não havia hipótese, agora não sei, também, penso que também não. Mas os sonhos, no fundo, também vão e vêm, e portanto nós vamos readaptando. E falando aqui das artes e ofícios, que é isso que, no fundo, nós devíamos tratar, eu lembro perfeitamente do meu avô, que era um homem que era empreendedor, imagina. Naquela altura não se falava em empreendedorismo. Até tinha economia circular. Nós em casa fazíamos xixi nos penicos, deixem-me usar, a expressão é esta, depois fazia-se a dobragem com água na talha, que era a talha que já estava mais velha, já tinha sabido para cá e para tudo e para mais alguma coisa, era para deitar para o lixo, era aquela, desdobrava-se aquilo com a ciência popular, atenção, aquilo não podia ser água a mais, nem água a menos, a avó de Olinda punha lá as coisas como deve ser, ela até media aquilo, a sério, como se fosse quase um laboratório. Epá, e as couves eram espetaculares, e a couve com feijão era ótimo. Eu estou a contar-vos isto porque, para mim, o saber popular não é menor que o saber académico. Eu tenho dito isto, onde quer que eu tenha passado. Por exemplo, na Fundação Ricardo Espírito Santo, eu fui aluno de grandes mestres. O mestre Leão, que era, coitado, era pequenino, não era assim, um leão nenhum, mas era um homem irresistível, mas era... Um leãozinho. Um leãozinho. Mas era um homem que era um entalhador de primeira água. E ensinou-me a afiar formões, porque eu achava que eu é que sabia afiar. Eu tinha aprendido na escola, aquelas coisas. Eu disse, não, isso não é assim. Venha cá que eu ensino. Eu dava aulas, nessa altura, de desenho de ornato, e dava desenho técnico de móveis, e depois à tarde, às vezes, quando arranjavam um furo, ia até a fundação, e eles deixavam-me entrar na oficina, cuidado. Não era qualquer um que entrava naquela oficina, às portas do sol. Ora, tudo isto, no fundo, são percursos que nos vão marcando, como é evidente, não é? Eu lembro perfeitamente da primeira aula de pedra que dei aqui no IPT, quando lhes mostrei um martelo ferrado, que é aquele martelo que os canteiros usam e tal, e isto já são ensinamentos de casa. O meu pai disse-me, pá, se queres cortar pedra é com o martelo ferrado, não vais parar com o martelo normal e tal. Mas onde é que eu compro isso? Então vais lá, como é que se chama aquilo, o pé ali no oeste,
Perpinheiro. Vais a Perpinheiro, pá, e compras lá um jogo de ponteiros e espolpros e tal, e compras martelos ferrados e tal, por aí fora. Eu comprei aquele material todo. Eu ainda hoje tenho os meus kits das minhas aulas. Eu tenho um kit de ferramentas, quando eu dava técnica de expressão artística, se era para tratar de metais, lá estavam as peças, eu levava-as para a aula. E a malta ficava a olhar para mim, mas isto é preciso. É, para vocês saberem o que é uma ferramenta. Ferramentas que os artífices constroem eles próprios. Há muita gente que não sabe, mas as artes e ofícios, há artesãos que criam a sua própria ferramenta. Epá, isso, deixem-me dizer, é conhecimento tácito, pronto, é conhecimento popular, mas não deixa de ser conhecimento. E eu fico um bocadinho gritante quando nós, no século XXI, ainda estamos muito preocupados com o conhecimento erudito e o tal dito conhecimento popular. Isso a mim faz-me confusão. No século XXI faz-me confusão. Se calhar no século XIX não fazia confusão porque era assim mesmo, eram as artes liberais e tal, por aí fora. Agora, o que me parece a mim é que a pouca sensibilidade da maior parte das políticas públicas, eu digo isto sonoramente, para o empoderamento das populações que estão em situações de artesanato, artes e ofícios e até mesmo de artes de rua, artes performativas, etc., artes circenses. Eu e o Pedro Santa Bárbara montámos a oficina do Chapitão. Não fui eu, foi ele. Ó Luís, depois tens de me dar uma ajuda. Ele vai ter o contrato. O Pedro Santa Bárbara também foi professor aqui no IPT. E lá vamos os dois malucos lá para o Chapitão e tal. Nessa altura tinha uma tia que tinha até uma casa na Costa do Castelo, que era, digamos, o albergue da rapaziada e tal. E lembro perfeitamente o meu pai me dizer, pá, se for preciso alguma coisa, a gente dá uma ajuda e tal. E eu consegui arranjar pedreiros e carpinteiros e tudo à pala do meu pai. Quer dizer, o meu pai não sabia o que é que ia fazer. Na altura já era um bocado velhote e tal, para fora, mas estes episódios levam-nos também a perceber, a dado momento eu tinha uma ideia para fazer não sei o quê, e vinha lá o experiente velhote e dizia, pá, vamos lá, tens parva aqui. Se não funciona assim, pá. Se assim não pode ser, isso não vai funcionar. E esta capacidade que nós temos para arrepiar caminho e, no fundo, percebermos que a experiência é a madre das coisas, como dizia alguém, não é, no século XVI, a experiência é mesmo, de facto, a madre das coisas. E, portanto, os artesãos têm os acertos do seu design, deixem-me usar esta expressão, são feitos ao longo de anos e anos e anos de aprendizagem. Eu fui aprendiz do meu avô. Eu até fui de algum modo oficial do meu avô. Não recebia nada, quer dizer, não recebia nada. Ele fazia cordas de sisal, fazia aquelas cordas que faziam, fazia capazes para os lagares e remendava-os. E nós ao fim de semana, para ganhar uns trocos, não é? Íamos para lá, eu e os meus primos, éramos 12 ou 13, o meu avô só lá queria meia dúzia deles. Até, no fundo, a família ajudava a fazer as coisas, que era mesmo assim. Havia a entreajuda para cavar as batatas, mas também para ir à oficina. Esse espírito, de facto, perdeu-se nas aldeias. Quer dizer, hoje já não existe esse espírito. Mas eu lembro perfeitamente do meu pai ir levantar paredes a um tipo e depois esse tipo ia lá cavar a horta. Pronto. Faziam troca de serviços. Esse espírito, eu penso que vai voltar a reanimar-se. E peço imensa desculpa, mas esta ideia de economia circular tem que se lhe diga. Economia circular não é só reutilizar o que já se reutilizou, etc. É ter o espírito que o artesão tem de que não pode perder nada. Está ali um oleiro, não está? Como é que se chama o senhor oleiro? Desculpem lá eu interagir convosco, mas é assim que eu gosto de fazer. Ó senhor Celestino, posso tratá-lo assim? O senhor Celestino, de certeza absoluta, que não pode perder barro bom, certo? Não o pode perder, não é? Não pode perder porque tem que saber onde é que ele está. Por meio tem que saber onde é que ele está. Portanto, a sua matéria-prima é uma matéria preciosa, chamemos assim. É preciosa porque eu próprio é que vou descobrir onde é que ele está, o barro bom. Ok. É preciso saber. Ora, aí está. É preciso saber onde ele está. O meu avô, por alturas da guerra e depois na crise e não sei o quê, fazia aqueles fogareiros a partir de panelas. Eram panelas esmaltadas, ele abria-lhe o buraco para entrar o ar, metia-lhe e depois tinha que barrar aquilo. E o barro que ele ia buscar era um barro mesmo encostado ao campo de futebol do Riachense, era dos Santanas, da família Santanas, do senhor que faleceu há pouco tempo, Chiquinho Santana, chegou a ser aqui o vogal da região de turismo dos Templários, e era o chefe do folclore do Rancho de Riacho, e o pai dele tinha um terreno agrícola, e o que é facto é que o meu avô contratava com ele ir lá buscar aquele barro, por uma razão muito simples, era um barro do mais puro que havia. Não tivemos nenhum geólogo a ver aquilo, só que há mais de 100 anos que a malta lá ia buscar o barro. Portanto, esta questão, evidentemente não estamos aqui a desvalorizar a geologia, não é isso que eu estou a dizer. Mas o que é importante é perceber que muito do conhecimento que às vezes não está fixado aqui ou lá, que anda por aí, está nas pessoas. Nós no Museu Agrícola, eu vou dizer isto, embora esteja aqui como professor do Politécnico, eu sou diretor do Museu Agrícola de Riacho.
E quando eu criei, não fui só eu, quando a nossa equipa criou as oficinas pedagógicas, estávamos a certificar uma parte da exposição permanente. Vocês nem querem saber, as pessoas caíram em cima de mim. Pessoal, isso não pode ser, onde é que vamos meter a carroça? Onde é que vamos meter? Só preciso de uma carroça. Só preciso de um carro de bois. Preciso é de reservas para guardar o resto. Agora, para ter aqui na exposição, não preciso ter... Tinham lá 3 carros de bois. Não, só preciso ter um. Porque um era do senhor tal, o outro era do senhor tal. Lá está, eu percebo isso, que é aquela personificação do museu nas pessoas. E quando eu tirei aqueles outros carros e coloquei numa reserva, as pessoas iam batendo, é que não deixei. Mas, de facto, a vontade das pessoas era aquele tipo de estar a estragar isto tudo. As oficinas pedagógicas estão a funcionar. Há pouco eu estava a conversar consigo sobre aquela ideia das senhas, não é? Agora agora também tivemos o falecimento de 2 ou 3 pessoas e a coisa está um bocadinho desfalcada. Mas chegamos a ter uma equipa a produzir artesanato de altíssima qualidade com uma métrica adequada. Porque muitas vezes o problema que falta ao artesão é o conhecimento de como pode obter maior vantagem do seu produto colocando em mercado. Porque o problema é este, eu posso ter uma peça espetacular do ponto de vista do artesanato, que os meus amigos gostam, que os críticos gostam, que eu até posso pedir uma apreciação externa, as pessoas dizem muito bom e tal. E eu pergunto, isto tem capacidade de embalagem? Como é que isto vai ser embalado? Como é que eu vou escolher isto para a França? Como é que eu, por exemplo, posso colocar isto no mercado dos Estados Unidos? E no Canadá, os tipos gostam disto, mas será que eu consigo chegar lá? E esta perspectiva, não apenas de marketing, mas do próprio design do objeto, é espetacularmente importante. E nós, às vezes, também esquecemos isto pela questão, eu costumo dizer que quando se está a fazer a investigação não posso estar apaixonado por ninguém. A investigação tem que ser fria. O trabalho aqui também tem que ser frio. Frio nesta métrica da execução. Não na questão da idealização, o que é que vamos fazer, evidentemente temos de estar emocionalmente... mas a questão é exatamente esta. Se nós não formos capazes de destrancar aquilo que são pré-conceitos e aquilo que são posições, de certezas, eu nunca tive certeza em nada. A sério, nunca tive. E quando nós não temos certezas, estamos preparados para descobrirmos coisas.